pássaro que preso estava. Um amigo é um descobridor que encontra, investe e lança, que ensina a ser livre e voar como um pássaro que preso estava. Amigo é quem sabe deixar. E aí, meu povo, tudo bom? Gostaram da nossa festinha? Vocês estão comemorando aí? Boa noite para todos. Hoje é o nosso 10º encontro. Então, a gente está comemorando. Ó, tem um chapeuzinho aqui, ó. Ó. Uhul! Ei, bandeirinha de BB16. Aí, que legal, ó. Ei! Parabéns, caríssimos jovens. Parabéns, jovens de Niterói. Perseverem no estudo do UCAT. Ai, língua de sogra! Vou pegar outra língua de sogra aqui. Ei! Muito bem! Gostaram do meu chapeuzinho? Bom, meus caros, eu quero agradecer aí a todo mundo que está aí pela presença na nossa 10ª formação e dizer o seguinte: esse CD que a gente está ouvindo é esse aqui, ó. Da Shalom, que eu ganhei de presente de vocês. Pois é. Muito bem. Chega de musiquinha, depois a gente ouve mais. E eu quero agradecer aqui, ó, esse CD aqui que eu ganhei de presente de vocês. O pessoal que foi lá na... no Aleluia, né? Então vocês me deram de presente. Escreveram aqui, ó, pra mim assim, ó. Caiu aí, gente? Ou voltou? Travou ou voltou? Como é que tá aí? Hein? Caiu de uma ou de outra aí. Voltou ou não? Vamos continuar? Vamos lá. Aqui tá aqui, ó. Ao meu amigo, Padre Bruno, obrigada pelo zelo e carinho com a juventude do Senhor. O Senhor colabora e muito com nossa vida de santidade. Te amamos. Luísa, Selene, Lohane, Eliette, Fernanda, que foi quem teve a ideia, né? De me comprar esse CD aqui de presente. Muito obrigado. Jéssica Velasco, Fran, Andressa Trem, Juliana Filhada. Então, muito obrigado a vocês. A gente esteve lá no Aleluia, né? E aí, eles me deram esse CD de presente aqui, fizeram essa gentileza comigo. Muito obrigado, então. É por isso que eu quis botar esse CD hoje para rolar, né? Muito bem, vocês estão com um bolinho aí em casa? Hein? Então ou não? Vocês estão conseguindo ver ou não? Eu estou conseguindo direitinho aqui. Hein? Quem é que está conseguindo ou não aí? Está meio congelando e passando, como é que é isso? A gente continua. Vamos lá, gente. Dá um sinal aí para nós. Um abraço para todo mundo que está aí. Luísa, Cris, Gleice, Juliana, Viviane, Flavinha, Paulinha, Maicon. Quem mais está na área aí?
Enilde. Fernando está aí com você, Enilde? Falou que ia para aí hoje. João. Tudo bem. Tá voltando aí? Como é que tá? Hein? Minha conexão aqui, o sinal tá normal, hein? Podemos continuar? Sim? Sim ou não, gente? Dá uma resposta aí. Voltou! Muito bem! Salve de palmas para o nosso Yucat aí! Viva! 10º encontro, aniversário! Bolinho, todo mundo com seu bolinho em casa. Você está com seu bolo em casa, meu irmão? Você tem que ficar com seu bolinho em casa para a gente comemorar todo mundo junto. Na hora do intervalo a gente come a comidinha, né? Muito bem. Voltou. Vamos lá. Meus caros, então vamos fazer a nossa oração inicial. Pedir ao Espírito Santo, como de costume, que venha até nós, que nos abençoe, para que a gente possa fazer bem a nossa formação hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, vamos começar então a nossa formação em clima aí de mudanças, né? Vocês já sabem aí do nosso novo arcebispo, Dom, qual é o nome dele? Quem sabe aí? Fala aí. Quem souber o nome do novo arcebispo vai ganhar, tudo bem, uma língua de sogra. Olha aí, vocês ganharam uma língua de sogra. Dom José Francisco, nosso novo arcebispo, que era bispo de Duque de Caxias e agora está vindo para cá, né? Depois eu entrego para vocês aí o língua de sogra. Então, uma grande alegria e a gente rezar a Deus também muito pelo nosso atual arcebispo, agora administrador apostólico da nossa arquidiocese, Dom Alano, agradecendo a Deus, né, com muita gratidão mesmo, por todo o trabalho que fez à frente da nossa comunidade, quanto nós devemos a ele, né? E agora, então, prestando a mesma obediência, fidelidade, mesmo afeto filial ao nosso novo arcebispo eleito, vai tomar posse em fevereiro, no dia 12 de fevereiro, Dom José Francisco Rezende Dias, Dom José Francisco, né? Tá bom? Então, com muita alegria. Todo mundo já viu fotinho dele? Já, né? Isso mesmo. Já viram a mensagem dele? Eu devia ler a mensagem dele para vocês aqui. Vou fazer o seguinte. No intervalo, vocês me cobrem. Eu vou pegar aqui, baixar na internet aqui a mensagem dele. E a gente dá uma lidazinha, então, na mensagem de Dom Alano e na mensagem de Dom José Francisco, tá bom? Muito bem, vamos agora, então, continuar a nossa formação. Tá bom? Todo mundo com o Yucat na mão? Olha aí. Isso, bonito, né, João? Sobretudo aos jovens, o carinho do meu lado paterno. Tem isso lá na mensagem, muito bonito, né? Nós temos aqui a escritura, temos o Yucat, temos o catecismo, temos conexão em dia, graças a Deus. Não me falta nada. Deus enviou seu Filho amado. Essa música é o lema de Dom Alano, né? A gente vai sempre lembrar. Tudo bem. Então vamos lá, vamos prosseguir então, gente. No nosso número 48, não é isso? Não é isso que a gente estava, no 48? A gente no último
encontro, nós tínhamos visto o número 47. Estávamos lá porque Deus descansou no sétimo dia. E vai dizer que o repouso de Deus aponta para o aperfeiçoamento da criação, que se encontra além de todo esforço humano. Depois nós lemos esse número 349, né, que vai dizer o seguinte, 349, número bonito, o conteúdo vai dizer assim, falando sobre o oitavo dia, o dia novo, o dia da nova criação, o dia da recriação do homem. Oitavo dia. Mas para nós nasceu um dia novo, o dia da ressurreição de Cristo. O sétimo dia encerra a primeira criação. O oitavo dia dá início à nova criação. Homens novos em Cristo, novo homem. Assim, a obra da criação culmina na obra maior da redenção. A obra da criação culmina na obra maior da redenção. A primeira criação encontra o seu sentido, o seu ponto culminante na nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa da primeira. Lemos esse número 349 do Catecismo. Catecismo, né? Número 349, que está aqui apontado ao final do número 47. E aí tem um comentário interessante, que fala assim, se é verdade que o ser humano trabalhador é o jovem parceiro do seu Criador, curioso isso, o jovem parceiro do seu Criador, né? O ser humano trabalhador é o jovem parceiro do Criador, porque ele ajuda a cultivar a terra. E aí a citação que tem entre parênteses, Gênesis 2:15, onde diz lá que Deus, antes ainda do pecado original, e aí, como é que estão? Estamos com visitas aqui, ó. Dá um tchau ali para a câmera lá. Olha lá, tá lá a câmera lá. Esse aqui é o Frei Luiz Fernando, tá bom? Tá de visita, e o Padre Carmen também. Tudo bom? Hoje, olha, eles nem sabem, vieram no dia certo, porque hoje é a nossa festinha, né? Cadê o bolo? Décimo aula. Não tem bolo, mas tem isso aqui, tem, cadê o chapeuzinho que a gente fez, ó. Olha lá. Tem língua de sogra, aqui, ó. Tá bom. Beleza. Amanhã você celebra de manhã ou de noite? Eu celebro de noite, De manhã. Tá bom? Beleza, então. Tá? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Tchau, tchau. Abraço. Olha aí, estamos com visitas aí, Padre Carmen. Padre Carmen já foi. Fez uma língua de sogra aqui. E passou. Ele chegou aqui do ladinho, não deu para ver não, né? Ele estava aqui do lado. Então, gente, olha só, continua o número 47. Olha que coisa interessante. O que diz aqui? Que o ser humano trabalhador é o jovem parceiro do seu Criador. Que interessante. Aqui em espanhol diz um pouquinho diferente, né? Quem tem o catecismo em espanhol, como é que vai dizer aqui? Vai dizer que o homem trabalhador é o sócio menor do seu Criador. Interessante, né? Quem está com o catecismo em espanhol aí pode conferir, no número 47, diz lá. Por muito que o homem trabalhador seja o sócio menor do seu Criador, então o homem é o sócio menor do Criador na obra da criação. E aqui no catecismo em português diz que ele é o jovem parceiro, como que o aprendiz, aquele que trabalha junto. E a citação ali é de Gênesis 2:15, que vai falar do homem cooperando na criação. Ainda muito antes do pecado original, muito antes não, mas antes do pecado original, né? O que diz aqui? Diz o seguinte, que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Olha que interessante. Então, o homem é posto no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então já é dado a ele o trabalho, antes ainda do pecado original. Tem muita gente que pensa que o trabalho é um castigo dado ao homem, fruto do pecado original. Mas não. O homem já tinha recebido de Deus a incumbência de co-criador, daquele que coopera na criação, daquele que cultiva a terra, né? A noite viana que está chegando e todo mundo já tinha recebido essa incumbência de trabalhar ainda antes do pecado original. O que entra com o pecado original é o sofrimento no trabalho, o trabalho ser sofrido, é o suor do rosto do homem, né? Antes do trabalho era vivido de maneira muito mais serena pelo homem. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre a compreensão que nós podemos ter
do pecado original e das consequências dele. Basicamente, o que nós podemos dizer é que o que o homem perde, basicamente, é a percepção da graça de Deus. Esse é o castigo. E aí ele não consegue mais perceber a graça de Deus. E é isso que Jesus restitui ao homem. Mesmo entre sofrimentos, saber ser amado, querido por Deus, né? Saber que não é castigado por Deus, né? Que a terra não produz para ele espinhos e abrolhos, mas é uma terra onde ele pode contemplar os lírios do campo, onde os pássaros não ceifam nem fiam, porque Deus toma conta deles. Né? A gente pode falar disso depois com calma em outra ocasião. Não é bem o número aqui. Prosseguindo o comentário, então, aqui vai dizendo o seguinte, então, que o homem é o jovem parceiro do seu Criador, que não pode, contudo, redimir a terra com sua labuta. O que é labuta, gente? Trabalho, o seu trabalho. O homem não pode redimir a terra com o seu trabalho, sozinho. A meta da criação, novos céus e nova terra, é realizada pela redenção que nos é concedida. Ou melhor dito, a meta da criação é os novos céus e a nova terra, realizada pela redenção que nos é concedida, nos é dada como um dom, a salvação. Não somos nós que obtemos com nossos esforços. Por isso, o descanso dominical, um antegozo do descanso celeste, um aperitivo do descanso celeste, encontra-se acima do trabalho, o qual nos prepara para ele. Ou seja, a vida eterna, em outras palavras, é isso, é entrar no repouso de Deus. Vem participar da minha alegria. A carta aos Hebreus vai dizer isso de maneira muito clara, né? Que aqueles que pecaram no deserto e tudo, não entrarão no meu repouso prometido. Né? Então, entrar no repouso de Deus é isso, é a vida eterna, é entrar no sétimo dia, participar do descanso de Deus. Só nele a minha alma tem repouso, a minha alma descansa. Né? Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Então, o céu nada mais é do que isso, do que o repouso junto de Deus. Né? Então é isso. A vida eterna é entrar no repouso de Deus. Exatamente isso. Essa é a ideia, né? Então, o domingo é uma antecipação do céu. O domingo que iguala todos os homens. No domingo todos descansam. Servos e senhores são iguais no domingo. O domingo iguala todos os homens. Assim como diante de Deus, todos nós somos servos, que seremos todos feitos senhores com ele, né? Co-herdeiros, né? O próprio Deus há de nos servir. Em verdade vos digo, sentando-vos à mesa, eu mesmo passarei e vou servir-vos. Né? Então, é um pouco essa a ideia. Depois tem esse número 362, que é um número interessante do catecismo. Vamos ver aqui o que diz, que eu anotei aqui. Do YouCat, 362 do YouCat. Vai falar exatamente isso, né? Que o domingo é a festa da liberdade humana, porque no domingo ele está falando do sábado, mas nós trazemos para o domingo. Pode tornar-se alento, nele é superada a divisão mundana entre senhores e servos. É o antegozo do mundo vindouro. Padre, este repouso é como entendemos, isto é passivo? O repouso, veja, no sentido de que entrar no repouso de Deus é entrar na alegria de Deus, desse Deus que está em paz. Né? Entrar na paz de Deus é descansar de verdade pela primeira vez, como nós nunca descansamos na terra. Né? Esse número que eu havia citado foi o número 362 do YouCat, tá? 362, exatamente. Nós agora voltamos então para o número 47 do YouCat, vamos para o 48. O repouso, gente, isso para nós é um mistério, né? Mas eu acho que o que vale a pena entender é isso, assim, é que no fundo só em Deus a nossa alma terá repouso. O repouso que nós vamos experimentar no céu, na vida eterna, junto de Deus, nós nunca tivemos aqui na terra. Talvez o momento de maior paz, de maior quietude que você tenha tido aqui na terra até hoje, onde você se sentiu mais amado por Deus, mais em comunhão com Ele, mais feliz, aquele momento foi um pálido reflexo do que vai ser a sua comunhão plena com Deus, a sua alegria, o seu repouso, o descanso verdadeiro junto de Deus. Né? É isso que nos espera. Né? O fato é isso. Quantos textos nós temos que dizem, né? Por exemplo, aquele lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: o que os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, nem coração algum jamais sequer pressentiu. Eis o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, por mais que nós especulemos, nós sabemos que o céu vai ultrapassar em muito as nossas expectativas. Ou seja, Deus não apenas é fiel às suas promessas, Deus não apenas cumpre as suas promessas, mas muito mais que isso, Ele vai além.
Ele nos dá ainda mais do que Ele prometeu. Isso nós podemos estar certos. Muita coisa nos espera. Podemos então alimentar nossa esperança, porque vai dizer também, Romanos 5, a esperança não decepciona. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Enfim, vamos então para o número 48 agora. Por que Deus criou o mundo, né? Uma pergunta até curiosa, hein? Por que Deus criou o mundo? E aí a resposta vai ser que o mundo foi criado para a glória de Deus. E aí está citando o Vaticano I, esse documento Dei Filius, né? Que é um dos principais documentos do Vaticano I, um dos dois principais documentos. No ano de, quem sabe quando foi o Vaticano I? Hein? Quem sabe o ano do Vaticano I? Quem acertar vai ganhar uma balinha de morango na nossa festinha. Balinha de morango. Concílio Vaticano I foi em que ano? No Google não vale. 1940 não. Mais para baixo. Hein? Foi no ano de século pelo menos. Alguém sabe? Não? Não, menos. 1935, 1940, época de guerras, tinha como, né? 1800 e século XIX. Século XIX, 1870. Tá bom? Quase, Júnior, errou por um aí. 1870 foi o Concílio Vaticano I, né? Tem uma história curiosa, ele não foi concluído por causa de, enfim, vários problemas. Depois a gente conclui aqui. Mas aí nesse documento vai dizer que o mundo foi criado para quê? Para a glória de Deus. Boa noite, Lohane, está chegando aí. O mundo foi criado para a glória de Deus. Não há outro motivo para a criação que não seja o amor. Por amor é que Deus criou todas as coisas. Nela se manifesta a majestade e a glória de Deus. Onde? Na criação. Louvar a Deus não significa, porém, aplaudir o Criador. O ser humano não é um mero espectador da obra da criação. Para ele, louvar significa estar agradecido, teu coração cheio de gratidão, juntamente com toda a criação pela própria existência. Número 489 é um número interessante também, vamos ver aí, que ele aponta, né, o Wilcat aponta para o número 489 do próprio Wilcat. Vamos dar uma olhada lá. Diz assim, o que significa louvar a Deus? Deus não precisa de aplausos, mas nós precisamos exprimir espontaneamente a nossa alegria por Deus e o júbilo do nosso coração. Louvamos Deus porque Ele existe e é bom. Assim, estamos já em harmonia com o louvor eterno dos anjos e dos santos nos céus. Quando que isso se torna mais concreto? Quando que nós estamos... Essa é fácil, hein? Essa é muito fácil. Quando que nós estamos unidos ao louvor dos anjos e dos santos no céu? Em que momento da nossa vida? 1 Coríntios 2:9. Foi a citação que eu tinha citado. Na missa, exatamente, Flavinha, na missa, em que momento? Toda a missa, né? Mas um momento muito solene na hora da consagração. Não, oração em línguas eu não diria. Pode até ser, mas não necessariamente, não sacramentalmente. Na comunhão, sim. Mas isso quer dizer, em toda a oração eucarística, o que a gente diz lá? Depois de fazer toda a oração, antes logo da consagração, unimos a nossa voz, a voz dos anjos e dos santos todos, para juntos cantar. Santo, santo, santo. E aí nós fazemos o que os anjos e os santos fazem incessantemente. Tanto que nós não convidamos eles para rezarem conosco. Não, nós ao contrário. Nós nos unimos aos anjos e aos santos para juntos rezarmos. Por quê? O que a gente está querendo dizer? Que eles já estão em oração. Eles não cessam esse louvor. Nós cessamos. Né? Por isso Paulo também vai nos dizer, né, orar sem cessar. Mas assim, explicitamente, de maneira manifesta, de maneira clara, nós não passamos o tempo todo louvando Santo, 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 Senhor Deus do universo. Naquele momento, sim. Mas os anjos e os santos, sim. Eles passam o tempo todo incessantemente louvando a Deus. Então, naquele momento, nós unimos a nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos, para louvar a Deus junto com eles. O céu está unido a nós naquele momento da consagração. Ali o céu para. Ali nosso Senhor desce. Ali a terra é como se fosse o céu e a terra são a mesma coisa, ali sob o altar. Porque o próprio Deus está ali. Como tenta dizer aquela música, né? Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Talvez melhor seja dizer, o céu desceu, né? Ou seja, a igreja subiu nesse sentido, né? Mas
Deus é que vem até nós, né? Então, naquele momento a gente está numa comunhão muito clara com o céu, ali é um pedaço do céu, né? O céu para, ele pousa ali naquele momento. O próprio Deus está ali, os anjos estão ali, os santos estão ali louvando como louvam no céu. A gente vê a grandeza da Santa Missa, que é, né? Esse louvor. Tudo bem. Agora a gente vai entrar em outro tema, tá bom? Que é no número 49, a providência divina. Como pensar a providência divina? Como imaginá-la? E aí nós temos aí, exatamente, céu e terra unidos no mesmo louvor. Nós temos aí 4 números falando sobre a providência, e números interessantes no catecismo também, falando sobre a providência. Então vale a pena a gente ver, né? E antes de começar, eu queria fazer o seguinte. Padre, conta a história depois da carta de Pero Vaz de Caminha. Que história é essa? Ah, tá, lembrei. Aquela história dos índios, né, que ficavam apontando para o céu, né? É uma história bonita, depois a gente pode contar. Bom, é isso, né, que quando logo na primeira missa, tem lá o relato na carta de Pero Vaz de Caminha, que em determinado momento os padres jesuítas que foram juntos foram celebrar a Santa Missa, com toda a pompa, toda a circunstância, paramentos, tudo, arrumaram um lugar lá e foram celebrar a primeira missa no Brasil. E aí os índios ficaram em volta observando. E aí, toda aquela solenidade, tudo, os índios, apesar de não entenderem a língua, estavam observando, estavam atentos, assim, silenciosos, observando. E aí depois chegou uma turma de outros índios que não estava ali naquele momento, e o narrador, o Pero Vaz de Caminha, e os outros também, observavam que eles perguntavam aos índios que estavam presentes lá, né? O que é isso, né? O que eles estão fazendo? Dava para entender que eles estavam perguntando o que eles estão fazendo, o que é isso que está acontecendo aí. E diz que os anjos que já estavam presentes, participando da missa, quase como assim, com assombro, com espanto, com os olhos arregalados, falavam qualquer coisa para eles, e apontavam para o altar e apontavam para o céu. Apontavam para o altar e apontavam para o céu, né? Assim, uma coisa meio que olhavam para cima, apontavam para o altar e apontavam para o céu, apontavam para o altar, apontavam para o céu, apontavam para o altar. Assim, com aquele espanto, né? Com aquele assombro, assim, e os outros ficaram ali observando até o final, né? Então a ideia é isso, né? Isso tem lá no relato da carta, é mostrar como a sacralidade da missa, na sua liturgia e tudo, ela, em alguma medida, como que fala por si mesma, né? É um pouco essa que é a ideia, né? Bom, gente, nós temos aí, depois dessa historinha, temos aí quase meia hora de programa, né? Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer um intervalinho para eu pegar aqui as mensagens que eu acho que vale a pena a gente trazer, tá? O que vocês acham? Pode ser? Hein? Vou fazer um intervalinho. Enquanto isso, vocês ouvem a musiquinha. E eu coloco aqui para vocês as nossas bolas para enfeitar. Muito bem. Deus te enviou, meu amigo. Sei que em ti posso confiar. Amor sincero, sei que ao teu lado posso encontrar. Pois aprendi a ser feliz e hoje posso perceber que a vida é muito mais que só viver. Você sabe que eu estou procurando aqui no intervalinho, né?
Bom, gente, já volta aí, hein? Já vem. Nem mesmo a distância fará essa amizade em mim morrer. Nem qualquer pessoa por qualquer razão me fará deixar de ser sempre teu verdadeiro irmão. Amigo fiel, te trago em meu peito, por ti vou à luta, venço todo medo, consolo do Pai, bem mais que um amigo, pois Deus te escolheu, meu amigo fiel, te trago em meu peito, por ti vou à luta, venço todo medo, consolo do Pai, bem mais que um abrigo, pois Deus te escolheu, meu amigo. Oi, gente, já achei que eu queria já, viu? Chega de intervalo, né? Vamos voltar, né? Te traguei meu peito, venço todo medo, consolo do Pai, bem mais que um amigo, Todo mundo tá de volta aí? Ninguém saiu não, né? meu amigo. Podemos continuar? Sim, meu povo. Então vamos continuar, então, hein? Deixa eu dar um pause aqui. A gente ouve mais música, né? Tá bom, chega de música agora. Vamos continuar. O que eu estava procurando, já achei. Na verdade, eu estava procurando 3 coisas, achei 2. A mensagem de Dom Alano, de despedida para a Arquidiocese. Muito bonita, muito comovente. E depois, a mensagem de Dom José Francisco, essa primeira mensagem à futura Arquidiocese dele. Então, depois a gente lê, antes de ir embora, a gente comenta, né? Lê e comenta. A outra coisa que eu estava procurando, a terceira coisa que eu fui procurar lá, foi meu pedaço de bolo. Mas eu não achei o pedaço de bolo, que vergonha. Sempre tem bolo aqui em casa, mas dessa vez não tinha. Logo hoje, hein? Quem mandou comer o bolo todo, né? Então, vou ficar devendo um bolo. Mas aí vocês comem, cada um come o seu bolo em casa, a gente soma os pedaços e faz um bolo virtual. Né? Todo mundo, cada um, na sua casa comemorando, em comunhão. Tudo bem, meus caros. Agora a gente vai falar sobre a providência, que é um tema muito legal, muito interessante de falar. Né? Providência, providência divina, como ela age na nossa vida. Então, a gente... O que é que vocês não querem aumentar aí, gente? Então, vamos voltar aqui. A providência divina, antes da gente entrar nesses números, uma breve palavra sobre a providência. Né? A providência, ela conduz todas as coisas, né? Ela conduz a criação. Nosso Senhor, na sua providência, ele conduz toda a criação, todas as coisas. Como que Deus governa o mundo? Como que Deus age no mundo? Tudo, pela sua providência. Ordinariamente, ele age pela sua providência. Ou seja, extraordinariamente ele pode fazer um milagre, uma coisa assim, mas isso é uma coisa extraordinária, onde ele interfere nas leis da natureza. A providência, ela age de uma maneira misteriosa. Deus, ele como que ele nos acompanha, né? Mas ele não toca. É como se, assim, aqui fosse a nossa vida, é como se Deus ele acompanhasse a nossa vida assim, né? Mas sem tocar, sem interferir, sem tirar nossa liberdade, mas acompanhando, né? De alguma maneira ele está ali ao nosso lado. Repito, de uma maneira misteriosa, nós não sabemos como a providência faz, mas o que sabemos é isso, é que Deus governa o mundo e governa cada pessoa. Ele governa as ações do mundo inteiro, das nações, enfim, todos os desígnios das nações ele vai conduzindo, mas governa a vida de cada ser humano também. Só que isso ele faz sem interferir na liberdade dos homens. Os homens e as mulheres do mundo
e as nações e tudo, de fato somos livres, verdadeiramente livres nas nossas ações. Isso é importante. Deus não é um mestre de marionetes, né? Ou seja, aquele que fica com a marionetezinha e o bonequinho fica, né, com a perninha e o bracinho mexendo, né? Eu não tenho um bonequinho aqui para fazer uma marionete, né? Mas como se fosse isso, né? Quer dizer, uma coisa meio assim, sei lá. Tem esse bonequinho aqui, né? E Deus fica então com a sua, deixa eu ver aqui, ó, uma coisa assim meio, peraí que eu vou. Ó, isso é, tipo assim, tem né, Deus vai com a cordinha assim, ó, e vai te conduzindo assim para onde Ele quer. Não é assim, né? Não é assim que Deus faz, não é assim que a providência dele age. Ela respeita a nossa liberdade. Verdade? A providência de Deus respeita a nossa liberdade. Mas, de alguma maneira, ela nos conduz. Esse Deus que sabe tirar do mal um bem maior. Qual a maior história no Antigo Testamento clássica sobre isso, sobre a ação da providência? De um mal, Deus tira um bem maior. A história de José. Como a providência age na história de José. Como Deus acompanha em cada acontecimento a vida de José. A ponto de que José, no final da sua vida, reconhece isso e diz: o mal que vocês, meus irmãos, tensionavam fazer, me vendendo como escravo, Deus converteu num bem, porque me mandou à frente para que eu os salvasse, para que eu pudesse providenciar pão para vocês. Né? A história de José é uma figura que aponta para a história de quem? De nosso Senhor. Né? O maior mal que a humanidade já fez, Deus converteu no maior de todos os bens. Deus tira o bem até do mal. Deus é o sumo bem, Ele é tão bom, Ele faz tão bem, que Ele, até do mal, Ele tira o bem. Então, do maior de todos os males que a humanidade já cometeu, que foi assassinar o Filho único de Deus, Deus converteu no maior bem, que foi a salvação de todo o gênero humano. Então, Deus não só tira o mal do bem, como Ele, do maior mal, tirou o maior bem. E assim, Ele mostra exatamente o amor dEle e a forma como Ele vai conduzindo as coisas. Do mal, Deus pode tirar um bem maior. Por isso que Ele permite o mal de alguma maneira. É um pouco o que a gente vai ver. A ação da providência, repito, é misteriosa. Nós não sabemos exatamente como ela se dá. Deus age de maneiras que para nós são misteriosas, mas age, nos acompanha, de alguma maneira nos inspira, nos exorta pelo seu espírito, tudo, mas sem interferir na nossa liberdade. E mesmo sem interferir, as coisas não escapam do seu controle, está tudo nas suas mãos. E ao mesmo tempo, estando nas suas mãos, isso não quer dizer que nós sejamos marionetes, que não sejamos livres. Né? Então é mais ou menos essa tensão que a gente tem que tentar resolver ao falar da providência. Tá bom? Bom, vamos entrar aqui, depois, se for o caso, a gente pode ir na história de José, que é tão bonita, né? Eu, particularmente, do Antigo Testamento, acho que talvez seja a mais bela história do Antigo Testamento, a de José com seus irmãos. Realmente é admirável. Né? Então, o número 49, começando a falar da providência, faz uma bela pergunta aí. O que diz aí no número 49? Porventura, Deus guia o mundo e a minha vida? A resposta, sim, mas de um modo misterioso. Ele não guia como se eu fosse um robô e ele vai me conduzindo para onde ele quer. Não, eu sou livre. Ele conduz, guia o mundo, conduz a minha vida, mas de um modo misterioso. Deus conduz tudo ao seu aperfeiçoamento ou à sua consumação, como está em espanhol. Em espanhol diz consumação, em português aperfeiçoamento, por caminhos que só Ele conhece. O que Ele criou não cai um instante das suas mãos. Ou em espanhol, em nenhum momento deixa de sua mão, sai da sua mão, deixa da sua mão aquilo que Ele criou. Então essa é a ideia. Ou seja, Deus em nenhum momento perde o controle da situação, perde as coisas que Ele tem nas mãos. Oi, Thaís, seja bem-vinda, tudo bem? Tá bom? Então, mais ou menos essa que é a ideia. Deus não perde o controle das coisas. Né? Ele coloca os caminhos e nós escolhemos, Ele vai nos conduzindo. Vamos ver aí os números que o Catecismo propõe, a partir do número 302. São belos números que o Catecismo nos apresenta sobre esse tema da providência. Vamos lá.
Número 302 vai dizer o seguinte: a criação tem sua bondade e sua perfeição próprias, mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Olha isso, hein? Ela é criada, abre aspas, em estado de caminhada. Ela não é criada pronta. Deus vai criando, vai aperfeiçoando, vai levando à consumação, inclusive com a cooperação do homem. O fato dele ter sido criado em 6 dias é um indicativo disso. Deus não instalou o dedo e tudo está pronto, né? A criação ela é criada, né, em estado de caminhada, para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz a sua criação para esta perfeição. Ou seja, Deus nos conduz, vai nos conduzindo, segundo seus planos, para a perfeição da criação. Isso como ele faz? Pela providência. Deus conserva e governa com a sua providência tudo o que criou. Ela, a providência, se estende com vigor de um extremo ao outro e governa o universo com suavidade, sem interferir, sem ferir a nossa liberdade, com suavidade, sem que Deus apareça, muito discretamente, com elegância. Assim age a providência, pois tudo está nu e descoberto aos seus olhos, mesmo os atos dependentes da ação livre das criaturas. E aí continua o número 303. O testemunho da Escritura é unânime. A solicitude da divina providência é concreta e direta. Toma cuidado de tudo. Atenção, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Então, a providência cuida de tudo. Ela não despreza, não menospreza, não esquece nada. Ela tem cuidado de tudo. Desde as mínimas coisas do dia a dia, pequenas, na nossa vida, tradicional, esse aqui, até os grandes acontecimentos do mundo. Ou seja, das nações e tudo. Enfim, tudo isso está nas mãos de Deus de alguma maneira. Ele cuida disso. Ele não é ele que faz como se nós fôssemos robôs, mas as coisas não escapam de suas mãos. Então, desde as mínimas coisas na nossa vida, na nossa vidinha pequena ali, sem importância para o mundo, até as grandes coisas do mundo. Com vigor, os livros sagrados afirmam a soberania absoluta de Deus no curso dos acontecimentos. O nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. Salmo 115, 3. Depois uma segunda citação interessante sobre Cristo. Aquele que abre e ninguém mais fecha, que fecha e ninguém mais abre. Apocalipse 3, 7. E uma terceira citação interessante. Muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio do Senhor que permanece firme. Isso está em Provérbios 19, 21. Né? Então, Gleice, isso aí é um problema que muita gente coloca, né? A pergunta dela é a seguinte: como Deus sabe o que iremos fazer, se ainda não fizemos e podemos mudar de opinião a qualquer momento, devido à nossa real inconstância? Ou seja, Deus já conhece, parece, aquilo que nós vamos fazer no futuro. E aí se coloca costumeiramente em xeque a nossa liberdade. Então eu não sou livre para escolher. Mas não é que Deus prevê o futuro, né? Não é que, exatamente, Deus sabe tudo. Deus não prevê o futuro, ele vê o futuro, ele vê tudo de fora do tempo, né? Não é que Deus adivinha o futuro ou ele sabe, não, mas veja, Deus é isso, Deus de alguma maneira ele está fora do tempo e vê toda a criação, vê tudo, vai conduzindo tudo, conhece nossas ações mesmo futuras, mas isso não significa que nós sejamos livres. Nós somos livres para ir para um lado ou para ir para o outro. Nós vamos escolher livremente. Entendeu? Se eu quero ir para lá ou se eu quero ir para lá. Eu sou livre para escolher. Eu que vou escolher. Mas Deus sabe se eu vou para lá ou se eu vou para lá. Ah, mas eu posso mudar de ideia. Deus vai saber disso. Deus vai saber que eu estava indo para lá, mas no último momento eu mudei de ideia e fui para lá. Isso não tira a minha liberdade. Eu fiz isso livremente. Eu fiz as minhas opções, mesmo na minha inconstância, todas elas na minha liberdade. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E não é que Deus prevê o futuro, mas Deus vê tudo de uma vez só. O passado, o presente e o futuro, para ele está fora disso, ele é eterno. Ele está fora do tempo, ele que criou o tempo, ele que criou a obra da criação. Né? Eu sei que é pouco isso para explicar, de fato é um mistério para nós, e vai continuar sendo. Mas a ideia é essa, o importante que eu acho que a gente tem que preservar isso, é a nossa liberdade. Deus não tira a nossa liberdade. Por outro lado, outra coisa que temos que preservar, Deus sabe todas as coisas. Gente, vamos botar cada uma dessas verdades no bolso e caminhar com as duas.
nós não podemos e não temos como abrir mão de nenhuma das duas. Ainda que haja uma tensão entre elas e seja difícil equilibrá-las. Mas as duas são verdades. Primeira, Deus sabe de todas as coisas. Segunda, todas as nossas ações são livremente feitas por nós. Deus sabe de todas as coisas e todas as nossas ações são livres. Tá bom? Selene, mais ou menos aí, igual a nossa mãe, né? Viviane, como se tivéssemos vários caminhos a seguir e esses caminhos me levam para o mesmo lugar? Não, não diria isso não. Não diria isso não. Nosso Senhor no Evangelho diz, né, que tem pelo menos 2 caminhos. O Antigo Testamento também fala. O primeiro Salmo vai dizer, né? Fala da teoria dos 2 caminhos, né? Feliz é todo aquele que não anda segundo o conselho dos perversos, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, né? Ou seja, que busca o caminho do bem, da perfeição, né? Da fidelidade a Deus. Nosso Senhor também diz no Evangelho, né? Senhor, são muitos os que se salvam. E ele não responde, mas ele diz, fazei todo o esforço possível para alcançar a salvação. Porque estreito é o caminho e apertada é a porta que conduz à salvação. Mas largo é o caminho, espaçosa a porta que leva à condenação, e muitos entram por ela. Entendeu, Viviane? Então, eu diria que pelo menos 2 caminhos nós temos, da salvação e da perdição. Então, nós devemos saber escolher. Não o caminho largo e espaçoso, mas a porta estreita, né? Tá bom? Não sei se vai muito na resposta que você estava pensando, mas... Então, esse número 303 vai dizer isso, tem essas 3 citações que eu acabei de fazer agora há pouco, né? E aí depois 304 vai falar da ação do Espírito Santo, tudo, enfim, falando de Deus agindo, né? Deus que faz chover, Deus que faz nascer o sol. De uma maneira, claro, a gente sabe que essas leis naturais que Deus estabeleceu, né? Mas de alguma maneira é Ele que conduz. O que foi Deus onipotente? Certo, onisciente, porém acredito que o único poder... Acredito eu que o único poder, o quê? Do qual Ele renunciou seria o da nossa liberdade. De alguma maneira é isso, Paulinha. Ele cria o ser humano livre para amar e para participar do seu amor, para participar da sua alegria, da sua felicidade. O homem só pode participar da sua alegria, da sua felicidade, se ele amar a Deus. E ele só tem como amar a Deus se ele for livre. Se o homem não fosse livre, ele não amaria a Deus. Ele meio que seria obrigado a amar, seria um robô. Um robô não ama. Um robô não tem estima por ninguém, né? Então, é exatamente isso. Ou seja, uma marionete, um boneco não ama. A gente precisa ser livre para poder fazer a opção de amar ou não. Então, ou seja, Deus cria o homem livre e respeita profundamente essa liberdade do homem. Nada faz com que Deus tire a liberdade do homem, a liberdade que Ele conferiu ao homem, né? Ele dá essa liberdade ao homem, para Ele isso é sagrado. Ele não toca na liberdade que Ele deu ao homem. Depois do número 305 tem um número interessante assim. Olha o que diz Jesus a respeito da ação da providência na nossa vida. Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades dos seus filhos. Por isso, não andeis preocupado dizendo, queremos comer, queremos beber. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tá bom? Então é isso, ou seja, esse texto que nós temos em Mateus 6, 24 a 34, né, e no finalzinho, né, 31 a 33, vai dizer isso. Aquele outro texto também que ele fala, não tenhas medo, pequenino rebanho, foi da graça do Pai dar-vos o reino, ou aquele que diz, né, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Nem nós temos isso contado. Quem sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça? Ninguém. Você faz uma estimativa, você pode até fazer, um especialista, mas ninguém tem contadinho. Isso ele sabe. Quer dizer, até aquilo que nós não sabemos, ele sabe, com profundidade, nos conhece. Cada detalhe mais insignificante da nossa vida, nosso Senhor conhece, nos acompanha, né? Tá bom? Então assim age a providência dele na nossa vida. Vamos ver o comentário 49, que vai repetir algumas intuições, algumas reflexões, melhor dito, aqui do catecismo. Diz o seguinte, Deus atua tanto nos grandes fatos da história com H maiúsculo, os grandes fatos, guerras, esse tipo de coisa, como nos mais pequenos acontecimentos da nossa vida pessoal. Contudo, ele não, olha que expressão interessante, ele não belisca a nossa liberdade.
como se fôssemos marionetas, né? Marionetas em Portugal, marionetes dos seus planos divinos. Ele nem belisca a nossa liberdade. Olha que interessante, veja, eu dizia aqui que ele não interfere na nossa liberdade, que ele não mete o dedo no bolo, que ele não fere a nossa liberdade. Mas aqui o catecismo diz mais, diz só que ele não fere, não ferir a nossa liberdade é pouco. Deus nem belisca a nossa liberdade, ele nem belisca, beliscar assim, ó, beliscar, ele nem isso ele faz. Uma coisa é ferir, né? Pegar uma faca, ferir aqui, já seria grave ferir a nossa liberdade, mas Deus não faz isso, mas ele podia dar uma beliscada na liberdade, ele não faz isso, nem belisca a nossa liberdade. Nós não somos marionetes que Deus vai conduzindo para onde Ele quer. Vem para cá, vai para lá. Não, Ele não faz assim conosco. Em Deus, porém, aqui tem Atos 17, 28. Em Deus vivemos, nos movemos e somos. Deus está presente em todas as vicissitudes da nossa vida. O que são vicissitudes? São coisas pequenas no dia a dia, né? Essas coisas que de repente a gente não sai como nós gostaríamos que saíssem, né? As vicissitudes da nossa vida, as nossas fraquezas, né? As nossas, enfim, aquilo que não é perfeição, as limitações, mesmo nas ocorrências dolorosas e nos supostos acasos, aparentemente sem sentido. E aí tem uma frase, uma bela frase, que para nós é um provérbio, um ditado popular, que de fato tem sentido. Deus também escreve direito pelas linhas tortas da nossa vida. Deus escreve certo por linhas tortas. É um ditado popular que vem da sabedoria dos homens e que tem inspiração de Deus, sim. De fato, esse ditado, na sua simplicidade e na sua plasticidade, falando de uma maneira muito clara que Deus escreve das linhas tortas, esse ditado expressa uma verdade da providência. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mesmo desse mal ele sabe tirar um bem. A história de José dá exemplo disso. Deus ali escreveu certo na vida daquela família por linhas tortas. Os homens entregaram seu irmão, Deus agiu na sua providência para que fossem libertos da fome e assim por diante. Deus escreve direito, escreve certo pelas linhas tortas da nossa vida, né? Isso não nos aflijamos com nada, né? O que Ele nos tira e o que nos dá, as situações em que Ele nos fortalece e as circunstâncias em que nos põe à prova, tudo isso constitui ocasiões e sinais da sua vontade, né? Depois aí nós temos no número 50. Que papel desempenha o ser humano na providência divina? Que papel desempenha o ser humano na providência divina? Então, nós temos liberdade? A providência não tira a nossa liberdade? Enfim, vamos ver. Tem uma pergunta aqui. Enfim, existem algumas, Pedro, algumas linhas filosóficas, né, que não vão reconhecer isso, a ação da providência, que não vão reconhecer, sobretudo aquelas que ferem muita liberdade do homem. Tendências na psicologia, por exemplo, não sei, behaviorismo, se não me engano, não sei. Mas assim, que vão dizer que o homem não é propriamente livre, ele age segundo as suas inclinações, segundo o seu instinto. O homem, no fundo, não é livre, ele é meio que pré-determinado nas suas ações, entendeu? O homem perverso é porque ele é mau por natureza, ele tem uma patologia. O homem criminoso, sabe, pode ser o pior dos crimes, sabe, pode ser um pedófilo, pode ser um psicopata, mas ele não tem opção, ele faz isso porque ele é um doente mesmo. Então, no fundo, todos nós agimos segundo a nossa inclinação e como se não tivéssemos liberdade, né? Levar isso muito a ferro e fogo assim é negar a liberdade do homem e de alguma maneira fere a nossa doutrina, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? A nossa liberdade tem que ser preservada. É claro que existem pessoas doentes e tudo, que têm patologias, mas isso nós entregamos na mão de Deus, não podemos saber até que ponto aquela pessoa é livre ou não, é ciente dos seus atos ou não. Nós julgamos segundo nossos critérios limitados, né? Mas entregamos isso na mão de Deus, mas em última análise isso, né? A ação do homem, ela sempre tem um fundo de liberdade, né? Enfim, que tem que ser preservado. O caso da concupiscência, como assim? Não entendi a sua pergunta. Concupiscência é isso, a inclinação para o mal, né? A inclinação que nós temos para escolher a nós, em vez de escolher a Deus ou escolher o que é certo, né? Escolher o próximo, né? A concupiscência é isso, a concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida, é isso, essa a concupiscência é essa inclinação para o mal.
mas ela nos tenta, nos aflige, mas ela não nos domina, né? O homem não, ele é tentado pela sua concupiscência, como vai dizer lá em Tiago, né? Nós somos tentados pelas nossas concupiscências, mas o que a gente reza no Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, né? Nós podemos vencer sim, né? Lembra lá, 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel, né? Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas com a tentação ele vos dará a força e os meios de sairdes dela, né? Então, algumas patologias a gente tem que entregar na mão de Deus de fato, a gente não sabe. Lembra aqui o Alto da Compadecida. Você lembra do Alto da Compadecida quando vai ver o juízo lá do cangaceiro, né? E o demônio, quando vai começar a acusar o cangaceiro, o próprio Senhor, que era pretinho, né? Muito escurinho ele para ser Jesus, né? Ele fala, mas eu vim assim para assustar você, não é isso que ele fala? Então, o que ele fala lá para Satanás? Ele falou, não, você não precisa julgar. Por quê? Porque ele não era responsável pelos seus atos. Ele experimentou toda a maldade do coração humano, ainda quando tinha 8 anos, quando seu pai e sua mãe foram injustamente mortos, e aí nasceu nele esse desejo de se vingar, aquela raiva dele de tudo, e depois inclusive ele comenta, o próprio cangaceiro fala, flertei com a morte a vida toda. Por que se tornou cangaceiro? Por que matava? Porque ele queria que alguém o matasse, que ele morresse, ele queria, ele flertei com a morte a vida inteira, porque queria morrer, porque não queria continuar vivendo, né? Então, e aí, o que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer assim, ele não era imputável pelos seus atos, ele era um mero instrumento da cólera divina. Olha que interessante. Jesus usa aquele mal que foi feito com aquele homem para um bem, de alguma maneira ele era um instrumento da cólera divina, enfim, é só uma forma do Ariano Suassuna de compreender, mas o que é interessante é isso, é mostrar que esse juízo a gente entrega na mão de Deus. Existem pessoas de fato que têm patologias e doenças que quando ferem a liberdade do homem, isso pode acontecer, não dá para a gente imputar aquela pessoa mais, você está entendendo? Vocês estão entendendo? Vou dar um exemplo. Qual é o preceito a respeito da missa de domingo? Todo domingo nós temos que ir à missa, né? Muito bem. Todo mundo tem que ir à missa domingo, esse é o preceito. Digamos que alguém não vá à missa porque estava doente em casa, de cama, e não podia levantar-se da cama. E aí, por isso, essa pessoa não foi à missa no domingo. Essa pessoa cumpriu o preceito? Sim ou não? Respondam aí. A pergunta é clara. O preceito diz, devemos ir à missa todo domingo, mas uma pessoa está doente, enferma de cama, ela não pôde ir à missa domingo, não tinha como sair de casa, não foi à missa domingo. Ela cumpriu o preceito? Sim ou não? Paulinho acha que não, todo mundo acha que sim. Sim ou não? Cris acha que não cumpriu o preceito. Mas ela estava doente, é verdade, eu acabei de dizer que ela estava doente. Cumpriu o preceito ou não cumpriu o preceito? Olha, Fernanda, Cris e Paulinha acham que não. O Júnior também acha que não. Os outros acham que sim. Gente, ela não cumpriu o preceito. O preceito diz, você tem que ir à missa domingo. Ela cumpriu o preceito? Não, ela não foi à missa domingo. Mas não importa. Por quê? Porque ela não tinha como ir. Ao impossível, ninguém está obrigado. Ninguém é obrigado a fazer o impossível. Quem pode ir à missa domingo? Cumprir o preceito? Quem pode? Quem não pode cumprir? Não cumpriu. Mas, atenção, ela estava dispensada do preceito. Ou seja, ela não cumpriu o preceito, mas não é pecado. Exatamente, Fernanda, muito bem. Exatamente, Gleice, todas vocês, muito bem, pessoal. E o pessoal que respondeu sim também, entendeu muito bem a ideia. No fundo, responderam sim, mas essa que é a ideia que vocês queriam trazer certamente. Ou seja, a pessoa que faltou a missa de domingo, porque não tinha condições, não havia possibilidade alguma da pessoa ir à missa. Estava além do seu alcance. Essa pessoa não cumpriu o preceito, mas ela estava dispensada de cumprir o preceito. Exatamente, não sejamos legalistas. Ela não precisava cumprir o preceito, né?
Por isso, porque ela não tinha condições. É impossível, ninguém está obrigado. Então é mais ou menos isso que a gente tem que pensar. Nós não sabemos, nem sempre temos condições de julgar. Por exemplo, esse cangaceiro, ele descumpriu o preceito de resguardar a vida das pessoas. Ele matava, ele roubava, mas nós não sabemos até em que medida. Né? Pode haver uma patologia. A gente não pode levar isso ao extremo em todos os casos. Né? Por exemplo, uma pessoa que comete suicídio, né? Exatamente, leva a comunhão lá, o ministro vai levar. Ela cumpre o preceito, não, mas ela comunga no domingo, né? Ela não cumpre o preceito de ir à missa. Mas ela está recebendo a comunhão no domingo. O preceito é ir à missa e comungar. Ela não foi à missa, mas ela recebe a Eucaristia. E ela não precisa se preocupar com o preceito. Essa que é a questão. Por que ela não precisa se preocupar com o preceito? Porque ela não precisa cumprir o preceito. Eu e você precisamos cumprir o preceito, meu irmão, mas ela não precisa, ela está livre disso. Esse é que é o ponto, esse que eu queria chegar. Imagina, por exemplo, uma pessoa que comete suicídio. Ela descumpriu o preceito de não matar, porque ela matou a si mesma, né? Então, mas nós não sabemos em que medida ela estava obrigada a cumprir esse preceito, porque pode ser que ela estivesse num estado de perturbação tal, uma patologia tão grave, um estado de ânimo tal, que ela nem tinha mais a liberdade, ela não conseguia exercer mais a liberdade a ponto de preservar a própria vida, e num ato de desatino, a pessoa então acaba atentando contra si mesma e morrendo. Né? Mas nós não sabemos se essa pessoa, enfim, não quer dizer que ela vai para o inferno por causa disso. Né? Então, vocês percebem essa questão? É isso que eu queria que ficasse claro para nós, tá? Essas pessoas que podem ter patologias graves, sérias, isso existe de fato, pode existir. E aí nós entregamos o juízo delas na mão de Deus. Nós não sabemos até que ponto elas realmente eram livres para evitarem a maldade que faziam, ou não eram livres. Né? Exatamente, a história do cangaceiro é essa, né, que viu os policiais. Tá bom, gente? Está claro essa ideia do preceito e da liberdade das pessoas? Né? Tá claro isso para todos aí? Então nós procuremos cumprir os preceitos, mas saibamos disso, que pode acontecer que uma pessoa ou outra esteja livre de cumprir o preceito porque não consegue exercer a sua liberdade. Mas isso só Deus é que vai dizer. E isso vale para alguns casos, algumas patologias, onde aquela pessoa não consegue exercer a sua racionalidade, a sua saúde, sua sanidade íntegra como um todo. Aquela pessoa, de alguma maneira, exatamente, está privada da sua liberdade, não é, de alguma maneira, um homem inteiro, um ser humano íntegro, né? Uma patologia muito grave que tira a liberdade daquela pessoa. Mas esses casos, naturalmente, têm que ser considerados excepcionais, isso não pode ser para todos, isso é uma coisa que... Tá bom? Então, olha, aí o número 50 vai dizer assim, a pergunta, voltando então à pergunta, vamos caminhar só mais até pelo menos o número 50, para a gente terminar aqui no número 50, né? O papel que desempenha o ser humano na providência divina, qual é? Que papel desempenha o ser humano na providência divina? É a resposta. O aperfeiçoamento da criação pela providência divina não acontece apenas nas nossas costas, ou em espanhol, sem a nossa intervenção. Em português, nas nossas costas, e em espanhol, sem a nossa intervenção. Não é assim que Deus aperfeiçoa a criação na sua providência divina. Ele antes convida-nos a colaborar no aperfeiçoamento da criação. Nós então colaboramos no aperfeiçoamento da criação. Então, basicamente, esse é o nosso papel. E aí vai falar isso, né, esse Deus que nos concede que participemos livremente da sua providência, né, e nos confia essa responsabilidade de submeter a terra e dominá-la. Somos causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar-lhe a harmonia, assim por diante. Basta dizer que a própria titularidade digamos, da criação de novos seres humanos, Deus entregou ao homem. O homem e a mulher é que criam novos seres humanos. Deus não cria novos seres humanos assim, criando mesmo, assim como criou, vamos dizer, Adão e Eva. Ele entregou isso aos homens, para que os homens gerem outros homens e mulheres, né? Assim por diante. E aí no 308 diz, eis uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. 2 pontos. Deus age em todo o agir das suas criaturas. E é a causa primeira que opera nas causas segundas e através delas. Deus é a causa primeira. As causas segundas são todas as coisas dentro da criação, dentro da própria criação. Por que chove? Chove porque faz calor,
aí a água evapora, vai para o céu, forma nuvem, e aí cai. Isso tudo está nas causas segundas. Mas quem estabeleceu tudo isso como lei da criação? Foi Deus, que é a causa primeira de toda a criação. Percebe? Lei da gravidade, né? Os corpos se atraem, né? Então, um corpo é atraído para a Terra, tal, cai, enfim. Por que é assim? Por causa da lei da gravidade. Então, enfim, essas são as causas segundas. Mas por que é assim? É assim porque Deus que está por trás estabeleceu as coisas assim, nesse estado, né? Tá bom? Gente, vamos ver o comentário do número 50. Diz o seguinte: o ser humano pode rejeitar a vontade de Deus, melhor, porém, faz ele se tornar um instrumento do amor divino. E aí vai contar da Madre Teresa falando que ela se sentia um lápis na mão de Nosso Senhor. E esse Senhor, às vezes, pode apontar ou afiar o lápis. Olha aí a imagem, hein? Ela se sentia um lápis na mão de Deus e ela dizia, às vezes ele pode apontar ou afiar o lápis. E imagina como isso deve doer no lápis, né? Apontar, digamos que o lápis tivesse vida, você apontar, você afiar o lápis, você está podando, tolhindo, cortando ele fora, machucando o lápis, mas o lápis se torna mais eficaz. Ele se torna um instrumento melhor por causa dessa poda, digamos assim. Perfeito exemplo da Madre Teresa, interessantíssimo, né? Ele pode escrever ou desenhar aquilo que ele quiser e o que desejar. Se o escrito ou o desenho forem bons, nós apreciamos não o lápis, mas aquele que desenhou. Não, essa aqui é a Madre Teresa de Calcutá. Tá? Não é essa Santa Teresinha não, Madre Teresa de Calcutá. E é verdade, então como a obra correu bem, o que a gente elogia? Não é o lápis, elogia aquele que desenhou. Né? Então, muito bonito o exemplo que ele dá. Né? Quando de igual modo Deus age em nós através de nós, nunca deveríamos confundir o nosso pensamento, os nossos planos e atos com a ação de Deus. No fundo, ele não precisaria do nosso trabalho. Mesmo na ausência deste, nada lhe faltaria. Bom, partindo do número 51, gente, hoje a gente chegou no número 50, olha que coisa boa. Nós, na 10ª formação, chegamos no número 50. 5 números por formação, mais ou menos. Vamos tentar manter essa média. Eu reparei que nos últimos números, nos últimos encontros, a gente diminuiu um pouco. Teve encontros aí que eu só conseguia falar de 2, 3 números, 4 no máximo. Hoje nós terminamos o 47, falamos 48, 49 e 50. 3 números aí, 3 para 4 números, né? Mas vamos tentar manter essa média de 5 por encontro, como é a média agora, 50 números em 10 encontros. E a gente vai conseguindo assim, eu acho que em 100 encontros a gente pelo menos conclui, antes da jornada no Rio, a gente conclui todo o YouCat. Isso vai nos ajudar muito a aprofundar na fé. Né? Uhul, que lindo aí. Parabéns e tal. No número 51, a partir da semana que vem, nós vamos pegar um tema muito interessante, muito denso, muito profundo, que é o seguinte: a ação da providência e o escândalo do mal. Então vejam, se Deus age na sua providência, se Deus é bom, se Deus nos ama, se Ele é todo-poderoso, de onde vem o mal? Como é que pode o mal existir no mundo? Como é que os inocentes sofrem e assim por diante? Então nós vamos ver a partir desse número. Pergunta 51. Se Deus tudo sabe e tudo pode, por que não evita o mal? Pergunta difícil de responder, né? E aí depois a gente vai pegar nesse número. Olha, eu vou te falar, hein? Esse número 51 é muito denso. A gente pode até passar depois para 52, 53. Mas esse número 51 dá caldo para uma aula inteira. Tá? Os números do catecismo que ele aponta, 309 e 314, são muito bons, estão muito bem escritos. A gente vai ver eles na semana que vem. Então não percam. Próxima quinta-feira, tá? O número 51, boa ideia aí, né? Sobre o escândalo do mal e a ação da providência. Tá bom? Muito bem. Antes da gente concluir, nós vamos agora fazer o quê? Próxima aula vai bombar, mesmo bate-horário. Muito bem, gente. Agora, antes da gente concluir, vamos dar uma olhada nas nossas nas mensagens que nós temos aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Eu queria começar primeiro com a mensagem do nosso bispo, a Papa, botando ele de Papa aí, ó. A mensagem do nosso bispo, Dom Alano, né? Tá bom?
Página do Catecismo Tradicional, que está a partir do número 309, está na página 92, tá? 92 do Catecismo Tradicional. São os números 309 a 314. São os que a gente vai ver semana que vem. Então nós agora vamos ver a mensagem, vamos ler e acompanhar juntos, comentando, de repente, se vocês quiserem, a mensagem primeiro de Dom Alano, a nossa arquidiocese. Foi o seguinte, para dar um clima, deixa eu botar a musiquinha de fundo. Olha aí, musiquinha de fundo, que beleza! Você encontra as mensagens, meu irmão, minha irmã, no site oficial da Arquidiocese de Niterói. Vá no Google e jogue lá, Arquidiocese de Niterói. Clique e você terá acesso às mensagens. Agora com vocês, mensagem oficial do nosso arcebispo emérito Alano Maria. Muito bem. Gente, só um detalhe, hein? Dom Alano não é mais, a partir de quarta-feira, a partir de ontem. Não, mas é eu que botei essa música, Gleice. Não é da Arquidiocese, não. Se quiser eu dou pause aqui, ó. Olha só. Dom Alano, a partir de ontem, ele não é mais arcebispo metropolitano de Niterói, mas também não é arcebispo emérito. A partir de ontem, até o dia da posse, que vai ser 12 de fevereiro, anotem aí, um domingo, 4 da tarde, estão confirmando o local ainda. De ontem até 12 de fevereiro, ele é administrador apostólico da Arquidiocese de Niterói. Administrador apostólico de Niterói. Tá bom? Então, até na liturgia é assim que tem que se falar. Lembrai-vos, ó Pai da vossa igreja, que caminha pelo mundo inteiro, com o Santo Padre, o Papa Bento, o nosso administrador apostólico, Alano Maria, e assim por diante. Tá bom? Vamos lá. Não, a gente não vai ouvir a música da Rádio Anunciadora não, porque o documento está salvo no Word aqui, entendeu? Então vamos lá, vamos começar, né? Vamos parar de enrolação e vamos ler a mensagem aqui do nosso administrador apostólico da Arquidiocese de Niterói, Dom Alano, que a partir do dia 12 de fevereiro será arcebispo emérito de Niterói, tá bom? Diz aqui o seguinte: mensagem à Igreja de Niterói. Vivamos por ele. Ih, não, peraí que eu peguei a mensagem errada. Que vergonha, peraí. Agora sim. Muito bem. Agora sim. Vamos lá. Vocês querem com música ou sem música? Sem música é melhor, né? Agora a carta de Dom Alano, então. Carta ao clero, religiosas, seminaristas e todos os fiéis católicos da Arquidiocese de Niterói. Caríssimos irmãos e irmãs, bendito aquele que vem em nome do Senhor. A providência divina, na sua infinita misericórdia, acaba de designar, por decisão do Santo Padre, o Papa Bento XVI, o novo arcebispo metropolitano de Niterói, na pessoa de Sua Excelência Reverendíssima Dom José Francisco Rezende Dias, até então bispo diocesano de Duque de Caxias. Saudamos e queremos todos acolher com júbilo e alegria este homem de Deus, que será o bom pastor da Igreja Particular Metropolitana de Niterói. Posso assegurar-lhes que o novo arcebispo, irmão e amigo, que muito estimo, conquistará logo vocês todos, pelo seu modo de ser atencioso, delicado, sempre acolhedor e profundamente espiritual. Seu lema episcopal traduz isto muito bem. Vivamos por ele. Mineiro de nascimento, com 55 anos de idade e 10 de episcopado, Dom José Francisco foi ornado por Deus com grandes qualidades para servir a Igreja com serenidade e firmeza, o que lhe possibilitará prosseguir o caminho evangelizador de nossa arquidiocese, imprimindo-lhe novas dimensões com maior dinamismo. Convoco todo o querido clero
e os fiéis católicos de todas as paróquias da Arquidiocese a nos reunirmos em Niterói para acolher vibrantemente o novo pastor, que tomará posse no governo desta Arquidiocese no próximo dia 11 de fevereiro de 2012, em local e hora a serem posteriormente comunicados. Aqui eu faço um parênteses, tá? Essa posse já foi transferida para o domingo, dia 12 de fevereiro, portanto, atenção a isso, hein? Tá bom? Até lá, determino que em todas as celebrações eucarísticas dominicais sejam feitas preces especiais e ardentes súplicas a Deus pelo novo arcebispo, por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e São João Batista, nossos padroeiros. A notícia da nomeação de Dom José Francisco pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, nos chega significativamente no início do Advento, tempo de esperanças renovadas em preparação ao Natal do Senhor. Que precioso e belo presente o Senhor dá à Igreja Metropolitana de Niterói. Parafraseando o profeta Isaías, eu lhes diria que, abre aspas, os céus orvalharam sobre a Igreja de Niterói este homem justo e bondoso, fecha aspas, que será precioso instrumento de Deus para fazer germinar na terra de seus corações a presença viva e santificadora do Divino Salvador. No momento em que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, determina a abertura do Ano da Fé, no momento em que o Rio de Janeiro entra em ritmo de Jornada Mundial da Juventude, chega Sua Excelência, Dom José Francisco, como enviado do Senhor, para mergulhar todos vocês, todos nós, no dinamismo missionário do anúncio da fé e do testemunho ardoroso de Jesus Cristo. Na expectativa de sua entronização como novo arcebispo de Niterói, vivamos intensamente este advento, preparando nossos corações pelos caminhos da penitência, da oração, do contato mais profundo com a palavra de Deus, a fim de sentir o verbo de Deus nascendo em nossa vida, nosso ser, tudo iluminando, tudo inundando com o canto do glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Que os anjos entoaram diante dos pastores após lhes terem anunciado o nascimento do Salvador. Quero expressar-lhes, caríssimos irmãos e irmãs, antes de terminar esta carta, meus vivos sentimentos de sincera gratidão por tudo que recebi de todos vocês ao longo destes 8 anos de convívio nos caminhos do Senhor, através dos quais procurei, dentro de meus limites, ajudá-los a aprofundar seu encontro com o Senhor Jesus e a crescerem na vivência da verdadeira fé católica, na construção de uma autêntica comunhão de amor fraterno, especialmente entre os presbíteros. Desejando-lhes um santo, feliz e abençoado Natal, imploro a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que lhes traga as mais fecundas e felizes bênçãos divinas para os caminhos do novo ano que se aproxima, e que se iniciará com a chegada do novo arcebispo de Niterói, Sua Excelência Dom José Francisco Rezende Dias, a quem desde já todos nós devemos dizer com todo o coração: seja bem-vindo, Dom José Francisco. Assina Dom Frei Alano Maria Pena. Muito bonito, hein? Muito legal. Estão perguntando aqui quem preside a posse. Olha, eu não sei, viu? Não sei quem preside a posse, não. Acho que quem preside é o novo arcebispo. Ele entra sem báculo, recebe o báculo no início da celebração de Dom Alano e a partir dali é ele que preside, o novo arcebispo. Eu não sei. Estou supondo aqui, tá bom? Gente, vamos ver agora então a mensagem de Dom José Francisco, pode ser? Já estamos aí, já está tarde, né? 12h40, tá bom? Mensagem à Igreja de Niterói, a primeira mensagem do nosso novo arcebispo Dom José Francisco. Vivamos por ele. Irmãos e irmãs da Arquidiocese de Niterói, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Ao ser escolhido para a missão de arcebispo de Niterói, quero saudar com carinho o povo de Deus desta igreja. Deus, rico em misericórdia, deu-me a mim, o menor de todos, a graça de anunciar, por meio do Evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não tem sido vã, não por mim, mas pela sua graça que está comigo. Cita
Primeira carta aos Coríntios 15, 10. É esse o tom com que aceito esta nobre e desafiadora missão. É essa atitude de fé ao chamado de Jesus Cristo, na voz da igreja, que me faz dizer meu sim. Quando assumi a missão episcopal, escolhi como lema para a vivência do meu ministério carisma e a força das palavras da primeira carta de João. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Ele nos enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. É o lema dele, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Vivamos por ele. Este é o convite que dirijo aos irmãos e irmãs da igreja de Niterói, nessa primeira mensagem. Vivamos por ele. Só por ele recebemos a graça do mistério total da vida divina, que nos traz esperança no mundo e salvação do mundo. Aos irmãos cristãos, leigos e leigas, povo de Deus enxertado em Cristo pelo batismo, o meu afeto de pastor e o desejo de caminhar unido a vocês para a construção de uma comunidade solidária, numa sociedade mais justa. Sobretudo aos jovens, o carinho do meu lado paterno. Aos seminaristas, que agora estão acolhendo e discernindo o chamado de Cristo, o meu carinho e a esperança de que sejam generosos na resposta fiel ao Senhor. Soube que são muitos. O bispo de vocês, apenas um irmão mais velho, encheu-se de alegria com essa notícia e espera o momento de conhecer um a um. Aos irmãos consagrados e às irmãs consagradas, que embelezam a igreja com seus carismas e nutrem o mundo com a memória viva da forma de ser e atuar de Jesus, minha saudação fraterna. Conto com a força do seu testemunho, caridade e missão. Aos irmãos diáconos, sinais do Cristo servo e expressão da igreja servidora, deixo neste primeiro momento o afeto do meu coração e o desejo de caminhar juntos na comunhão e na entrega de vida, sempre a serviço do amor fundador. Não importam quais sejam os nossos desafios, a graça os transformará em alegrias do reino. Aos irmãos presbíteros, que mais de perto cooperam na ordem episcopal e compartilham e exercem comigo, bispo, o sacerdócio único de Cristo, uma palavra especial. Vocês são meus irmãos. São os meus irmãos mais próximos e serão os mais queridos em todas as dores e em todas as alegrias. Nessa família, os ministérios são diferentes e as responsabilidades não são iguais, mas os irmãos serão o que sempre foram, irmãos. Trago meu amor fraterno e venho a vocês como irmão. O compromisso missionário que a Arquidiocese assume em Barra do Garças e em Porto Velho, com irmãos presbíteros seus, revela a sintonia eclesial da Arquidiocese de Niterói com a igreja deste país continente. Vocês anteciparam o documento de Aparecida. Esse é o lado verdadeiro e real da Igreja de Cristo. Sinto-me honrado de estar com vocês. A Dom Alano, meu irmão maior, meu carinho e reconhecimento por tudo que já fez e pela ajuda incomparável de seu apoio e sabedoria. Às autoridades constituídas, aos irmãos de outras denominações cristãs e a todas as pessoas de boa vontade, quero dizer que estou totalmente aberto ao diálogo e ao empenho de buscar a justiça e a paz. Confio na graça de Deus. Darei tudo de mim para ser um bispo servidor do Evangelho. Preciso e conto com o apoio e a oração de todos para ser fiel a esta missão. Rezemos juntos, caminhemos juntos. Deus nos escolhe, nos chama e nos envia para ser a transparência de seu amor no mundo. Seja essa confiança o estrado firme onde repousa em nossos pés. Unidos na oração e no coração, envio a todos a minha bênção. Dom José Francisco Rezende Dias, arcebispo eleito de Niterói. Muito bonito, né, gente? A gente agradece muito aos nossos bispos, agradecemos a Dom Alano por tudo que fez por nós e a Dom José agora, né? Ele é secular, eu acho, que ele é diocesano, né? Estão perguntando aqui a ordem ou a congregação de Dom Francisco, eu tenho para mim que ele é diocesano mesmo, né? Não é religioso, não. Tá bom? Gente, temos aí quase 1h30 aí na nossa festinha, então vamos rezar uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que nos dê perseverança, que esse seja apenas o início de uma longa caminhada na fé, conhecendo cada vez melhor o nosso catecismo. Tá bom? Rezemos juntos então, pedindo a Nossa Senhora, nossa mãe, que nos conduz. Estou procurando uma imagenzinha de Nossa Senhora aqui. Aqui achei umazinha.
de Nossa Senhora das Graças, que nós celebramos no domingo passado, né? Nada, Paulinha, que isso? Vamos então rezar juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Foi muito bom estar com vocês hoje. Vamos perseverar cada vez mais, né? Vamos ouvir uma musiquinha então, para a gente terminar nossa festinha? Vamos botar uma música aqui. Música que nós vamos colocar do CD que vocês me deram. Vamos botar uma música aqui sobre os amigos, né? Muito bem. Tem gente que disse aí que ele é da Ordem dos Pregadores, é isso mesmo? Acho que não é não, hein? Bom, vamos voltar para a nossa festa. Ei! Ei! Olha lá, chapeuzinho. Quem quer língua de sogra? Tem aqui, ó. Muito bem, parabéns para nós. Caiu. Perseverança, gente. Vamos lá, hein? Ah, é a Dona Lana era a Ordem dos Pregadores. Caríssimos jovens, perseverem no estudo do catecismo, pois precisais conhecer a vossa fé. Espero que tenham gostado do novo bispo que mandei para vocês. Cuidem bem de Dom Alano, meu querido amigo. Tchau para todos. Até o Rio. Até 2013. Eu quero ver vocês em Niterói. Eu quero ir em Niterói. Bem, gente, mais uma vez, obrigado aí, pessoal que me deu o meu CD da Shalom, ao meu amigo, muito bom. Quem foi no Aleluia? Foi muito bom lá, né? Quem foi gostou, valeu a pena. Muito bom, muito bom. Valeu a pena mesmo. Eu fui nos 2 dias, só que cheguei tarde, né? Mas valeu. Não importa que eu consegui. Gente, fico devendo bolo e fico devendo brigadeiro. Ó, tem pirulito. Tem uma balinha aqui, meio mais ou menos. Tem doce de leite. Aí, ó. Tem essas balinhas aqui, ó. Um monte de balinha, ó. Aceita balinha, não tem troco. Aceita balinha. Tem um chiclete aqui. Um monte de coisa. Gente, até a semana que vem então. Deus abençoe a todos, perseverança. Aproveitem e vivam muito bem esse tempo do Advento, tempo de preparação para o Natal, para a primeira vinda de Cristo, mas também de expectativa pela sua segunda vinda, né? Nós estejamos vigilantes e atentos, né, para a vinda de Nosso Senhor. Bolo vou ficar devendo, tá? Não tem bolo não. Pois é, gente. Era um monte de doce que tinha aqui na minha mesa, né? Gente, Deus abençoe vocês. Vou tirar meu chapeuzinho. Semana que vem temos aula normal. Teremos aula normal, tá bom? Semana que vem é dia 8, dia da Imaculada Conceição. Eu pretendo fazer aula normalmente. Tudo bem para vocês ou vocês preferem jogar para o dia 9? É com vocês. Para mim dá. Eu vou celebrar e de noite eu vou estar aqui.
E aí, gente, o que a gente faz? Dia 8 ou dia 9? Escrevam aí. O que vocês preferem? Dia 8 ou dia 9? Dia 8 dá, não dá? Dia 9 é pior pra mim, um pouquinho. Bom, dá também, dia 9 dá, mas dia 8 é melhor. Eu acho que é melhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer dia 8. Se a gente tiver problema... Ah, tem festa da padroeira aí em alguma paróquia, né? E aí, o que a gente faz? Tá, olha só, Júnior, de repente você faz isso então, tá? Vê depois. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer como de costume. A gente tenta fazer no dia 8. Se tivermos problema com conexão e tal, a gente joga pro dia 9. Tá bom? Então tá bom. Gente, já vou me despedindo então, ao som dessa musiquinha aqui da Shalom, falando sobre amizade. Muito obrigado a todos vocês. Vamos pedir a Deus que nos dê perseverança, para que nós prossigamos juntos, né? Tá bom? Vamos sim. Tá bom? Gente, Deus abençoe a todos. Já rezamos, já demos a bênção, já comemoramos bastante. Vamos agora descansar, né? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima. Tchau.